Imagina só, as palavras de um filho, ditas do outro lado do mundo, podem colocar o próprio pai, um ex-presidente, na iminência de voltar para a cadeia. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num ultimato judicial de 24 horas, uma verdadeira bomba relógio que começou com um vídeo e deixou o país inteiro de cabelo em pé. A contagem regressiva já começou. E o estopim de tudo foi essa frase aí. Durante uma conferência lá nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro pegou o celular, gravou um vídeo e soltou essa. Palavras que, assim que atravessaram a fronteira, detonaram uma reação judicial aqui no Brasil que foi, para dizer o mínimo, explosiva. E essa reação não demorou, não. Veio como um raio, uma ordem direta e reta, uma decisão que colocou frente a frente, de novo, duas das figuras mais antagônicas do cenário nacional, o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. 24 horas. Esse foi o prazo. Um relógio correndo, tic-taqueando na cabeça da defesa de Jair Bolsonaro. A ordem era clara. Expliquem o que o filho dele falou lá no exterior. A urgência dessa ordem por si só já mostrava o tamanho do problema. E o que estava em jogo não era pouca coisa, não. Era a liberdade do ex-presidente. A ameaça na ordem judicial veio sem rodeios, preto no branco. Um deslize, uma vírgula fora do lugar nas regras e a prisão domiciliar seria revogada na hora. O destino? Retorno imediato para uma cela em regime fechado. O risco não podia ser mais alto. Então, para a gente entender a lógica ou a falta dela por trás dessa decisão, a gente precisa olhar friamente para as regras que foram impostas a Bolsonaro. E foi exatamente aí que a análise da nossa fonte começou a botar em xeque a base de toda essa confusão. E aqui a gente chega no coração da questão. Alguma regra foi realmente quebrada? A fonte que a gente analisou vai direto ao ponto, olhando o texto da ordem judicial, e a conclusão, como a gente vai ver agora, é no mínimo estarrecedora. Vamos ver isso ponto a ponto, como está na tela a primeira proibição, usar redes sociais. Bom, o vídeo não foi postado por Bolsonaro. Segunda, gravar vídeos. Quem gravou foi filho dele, um terceiro. Terceira, se comunicar com o exterior. Não existe prova nenhuma de que ele tenha feito isso. A conclusão da análise é alarmante. Na letra fria da lei, nenhuma regra foi violada. Nenhuma. Bom, se não teve violação clara de regra nenhuma, o que poderia motivar uma ordem judicial tão pesada, tão drástica? É agora que a gente entra na parte da especulação da nossa fonte sobre o que realmente estaria por trás dessa decisão. A teoria levantada é que o buraco é muito mais embaixo. Não se trata de uma regra, mas de algo muito mais visceral, o medo. Um pavor do poder de mobilização que o ex-presidente ainda tem. O receio de que uma imagem, uma simples menção indireta, possa colocar fogo nas redes sociais e fugir completamente do controle. E essa frase aqui resume tudo. A ideia da fonte é que talvez o judiciário não entenda direito como a internet funciona. A visão parece ser de que o Bolsonaro aperta um botão e comanda a rede. Mas a análise argumenta que o fenômeno é o contrário. É um movimento que vem de baixo, orgânico, que adotou o Bolsonaro como seu porta-voz. Ok, então diante desse cenário todo, com uma ordem judicial que parece, segundo a fonte, se basear em premissas bem frágeis, qual seria o final mais provável para esse ultimato? Olha, a previsão da fonte é, na verdade, bem simples e direta. A defesa simplesmente iria protocolar uma resposta dizendo o óbvio, que o ex-presidente não teve nada a ver com isso, que nem viu vídeo nenhum e que, portanto, não cometeu infração. E com essa formalidade, o assunto estaria legalmente morto e enterrado. Então, resumindo a ópera, a gente tem um gatilho, que foram as palavras do Eduardo Bolsonaro, uma análise que mostra que, tecnicamente, não houve crime, uma teoria bem forte sobre a motivação por trás da ordem ser o medo da influência online, e, no fim das contas, uma resolução que tende a ser só um procedimento burocrático, quase um anticlímax para tanto barulho. E esse caso todo deixa uma pergunta no ar que é, sinceramente, assustadora e vai muito além da política. Se alguém pode ser ameaçado de voltar para a prisão por causa do que outra pessoa falou, onde é que a gente traça a linha da responsabilidade de cada um? Até que ponto uma pessoa pode ser responsabilizada pelos atos de um parente? É uma questão que no Brasil de hoje parece perigosamente sem resposta.